Olá, querido irmão, olá, querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o presbítero Ronaldo Costa e este é o canal Viva EBD. Espero que você e sua família estejam sendo ricamente abençoados por Deus em nome do Senhor Jesus. A semana passada tivemos a primeira lição desse quarto trimestre de 2020 na nossa escola bíblica dominical e o nosso foco foi voltado para Jó, o livro. Nesta segunda lição, a lição desta semana, nós estudaremos sobre Jó, o homem. Quero agradecer a Deus por sua vida, você que está voltando ao nosso canal e você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo em nome de Jesus. Gostaria de lembrar que você é muito importante na divulgação do nosso projeto. Por isso que eu peço que você deixe um like para esse vídeo, que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações para receber o aviso de novos vídeos e não se esqueça de compartilhar com seus irmãos, professores, que você acredita que poderão ser ajudados pelos nossos vídeos. Desta forma, você estará ajudando no crescimento da Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre, nós estamos estudando sobre o livro de Jó e o tema da nossa revista, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Para comentar o estudo desse trimestre, o pastor José Gonçalves. Como falei, a semana passada nós estudamos sobre o livro de Jó. Tivemos uma introdução sobre o livro. Esta semana nós vamos estudar sobre a pessoa chamada Jó. O tema da nossa lição, quem era Jó? O texto áureo diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó, capítulo 1, versículo 1. A verdade prática nos expõe o seguinte: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. O nosso texto bíblico ou leitura bíblica em classe se encontra em Jó capítulo 1, versículos de 1 a 5. O texto diz o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. O objetivo geral da nossa lição é demonstrar que Jó foi um homem rico, mas que, diferente dos demais, tinha um caráter íntegro. Os objetivos específicos, cada um referente a um ponto da nossa lição. E o primeiro é mencionar que Jó procurou viver de forma íntegra e justa. O segundo ponto, citar a prosperidade de Jó como consequência do favor de Deus. E o terceiro objetivo, destacar a piedade pessoal de Jó como modelo para os crentes. Gostaria de lembrar os irmãos que no nosso estudo nós não lemos literalmente o comentário da lição, mas nós extraímos algumas partes do comentário e mesclamos com comentários de outras fontes. O intuito é ajudar o professor
a preparar a sua ministração de uma forma mais enriquecida. A nossa introdução diz o seguinte: nesta lição estudaremos sobre 3 aspectos importantes na vida de Jó que são destacados na leitura bíblica em classe: caráter, prosperidade e piedade. O autor do livro de Jó, de uma forma completa e resumida, nos traz informações nesses 5 versículos na sua introdução, que são suficientes para que nós possamos conhecer e entender quem era Jó antes da sua provação. Ele fala sobre o caráter de Jó, que diz respeito àquilo que Jó era. Ele fala sobre a prosperidade de Jó, que diz respeito ao que ele tinha, e também fala da sua comunhão, da sua espiritualidade e comunhão com o Senhor. Continuando a nossa introdução, o autor sagrado tinha pleno conhecimento acerca do principal personagem da história que vai narrar. Jó era um homem bem-sucedido, tinha muita riqueza, muita gente trabalhando ao seu serviço, tinha uma família maravilhosa, mas a história começa falando do que ele tinha de mais precioso: sua comunhão com Deus. De fato, a Bíblia diz que Jó ele era o maior do Oriente, o homem mais importante do Oriente. E essa informação está ligada exatamente ao que Jó possuía. Mas o autor, quando começa o livro de Jó, dando ênfase ao que Jó era e também falando sobre a sua comunhão com Deus, ele está mostrando e falando daquilo que Jó tinha de mais precioso na sua vida, que era essa intimidade, essa convicção, essa crença que ele tinha no Senhor Jeová. Continuando a nossa introdução, Satanás atingiu todos os seus bens, atingiu sua família, mas seu temor a Deus ele não conseguiria atingir, pois o temor de Jó em relação a Deus estava guardado no seu íntimo, no seu coração. Durante todo o trimestre nós vamos ver a tentativa do inimigo, através das opiniões, dos discursos elaborados pelos amigos de Jó, a tentativa do inimigo de fazer com que Jó macule, manche esse temor que ele tinha para com Deus. Veremos a esposa de Jó, a mulher de Jó, contribuindo e até aconselhando Jó a amaldiçoar o Senhor. Mas Jó era um homem que temia a Deus. E embora Satanás tenha tentado de várias maneiras arrancar isso do coração de Jó, ele não conseguiu. O temor de Jó a Deus era o seu maior tesouro, e o próprio Deus tinha conhecimento disso, pois não apenas o escritor testemunhou disto, no capítulo 1, versículo 1, quando ele diz que Jó era um homem que temia ao Senhor e que se afastava do mal. Mas o próprio Deus deu testemunho de Jó em 2 momentos diante de Satanás. E isso aqui é uma coisa impressionante, né? Muitas vezes, quando nós sabemos que alguém falou bem da nossa pessoa, nós nos sentimos bem, nós nos sentimos felizes. Agora imaginemos o próprio Deus dando testemunha diante do arco inimigo seu a respeito de um crente. Jó, sem dúvida nenhuma, era um homem que, através da sua postura de homem de Deus, através do seu caráter, ele alegrava o coração do Senhor. E o diálogo do Senhor com Satanás acerca de Jó nos mostra tudo isso aí. O primeiro ponto da nossa lição diz o seguinte: um homem de caráter irretocável. O objetivo deste ponto é mencionar que Jó procurou viver de forma íntegra e justa. O primeiro tópico do primeiro ponto nos vai ensinar que Jó era um homem íntegro ou sincero. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Nesse texto, o apóstolo Paulo, a Bíblia Sagrada, encerra debaixo do pecado todo ser humano, desde Adão até os dias em que nós vivemos hoje. Portanto, os adjetivos que serão utilizados para Jó, enaltecendo a sua comunhão com Deus, o seu modo de viver exemplar, não deve ser entendido que Jó era um homem sem pecado. Jó se enquadrava nesse texto de Romanos, capítulo 3, versículo 23, pois não era um homem impecável. Ele mesmo admite suas fraquezas humanas no capítulo 9, versículo 1 em diante, e também no capítulo 13, versículo 26. Mas o seu caráter irretocável é descrito através dos adjetivos utilizados pelo escritor em relação à sua vida. E o primeiro adjetivo é que Jó era íntegro. A pessoa íntegra é uma pessoa completa, irrepreensível. Ou seja, a pessoa íntegra é uma pessoa em quem procura-se motivo para repreendê-lo, mas não é fácil encontrar. Isso porque nessa pessoa não se encontra culpa. Ela procura andar inteiramente de acordo com a verdade. Tem um caráter pleno. E assim como Jó, todos nós que queremos viver uma vida íntegra, uma vida irrepreensível, precisamos basear a nossa vida, precisamos basear o nosso comportamento na verdade de Deus. Hoje, a verdade de Deus está escrita. A palavra de Deus é a verdade, disse Jesus em João capítulo 17, versículo 17. Por isso que Jesus foi muito claro, muito enfático, dizendo que aquele que ouve a sua palavra e a pratica, ele assemelhou esse homem a um homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha. A Bíblia Sagrada nos apresenta dois nomes, dois personagens que também são tidos como pessoas íntegras, Noé e Daniel. Inclusive, esses dois personagens estão junto a Jó, lá no capítulo 14, versículo 14 e 20 de Ezequiel, como nós vimos na semana passada. Os nomes deles estão juntos lá, servindo como exemplo de integridade. Pessoas desse tipo, ou pessoas assim, são verdadeiras. Não precisam esconder quem é ou o que faz. E Esdras diz que são pessoas sem hipocrisia e duplicidade. Ou seja, uma pessoa íntegra, uma pessoa irrepreensível, que anda conforme a verdade, é uma pessoa que ela não tem duplicidade na sua personalidade. Ela é em casa o que ela é na igreja. Ela é na igreja o que ela é no trabalho. Uma pessoa assim, com certeza, alegra o coração de Deus como fazia Jó. A palavra de Deus diz em João, capítulo 3, versículo 21, que quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quando nós andamos conforme a verdade, como falamos antes, nós não temos medo de mostrar quem nós somos e não temos medo de mostrar o que nós fazemos. Exatamente é o que diz aqui no capítulo 3, versículo 21 de João. Nós não temos medo de andar na luz, porque as nossas obras são verdadeiras. O comentarista nos diz que assim podemos afirmar que Jó era sincero nas intenções, afeições e diligente no esforço para com Deus e para com os homens. Integridade não é uma coisa que cai do céu. Integridade é uma coisa que deve ser buscada. Por isso que o nosso comentarista fala do esforço de Jó para com Deus e com os homens. Nós precisamos buscar ser íntegro. E certamente Deus estará contribuindo conosco para que nós cheguemos
a este fim. O tópico número 2 do primeiro ponto diz que Jó era reto. Ele também era um homem reto, que no hebraico tem o sentido de alguém que é justo e que é direito. Mas não apenas isso, também tem o sentido de honesto, correto, plano, agradável, certo. Em outras palavras, Jó não se desviava dos padrões de Deus. Ou seja, aquilo que era bom para Deus era bom para Jó. Aquilo que era mal aos olhos de Deus, Jó procurava evitar. E assim deve ser a minha vida e a sua vida. A retidão de Jó, como as demais qualidades que ele tinha, não eram agradáveis apenas aos olhos do escritor, mas também era agradável diante de Deus de maneira dobrada, porque 2 vezes o Senhor diz a Satanás que Jó era um homem temente a Deus e era um homem íntegro. Mesmo depois de tudo que Jó enfrentou, perseverando contra tudo e todos que lhe acusavam, podemos ver Deus mais uma vez testemunhando da retidão de Jó. Ou seja, Jó manteve-se reto antes e também depois da sua provação, das suas lutas, da sua dor. Jó capítulo 42, versículo 7, quando Deus está restaurando a sua sorte, a palavra de Deus diz: tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então perceba que Jó conservou a sua retidão, até mesmo em palavras, durante toda a sua provação, enfrentando as críticas, enfrentando a dor no seu corpo, enfrentando o desprezo daqueles que antes estavam lhe rodeando. Jó permaneceu reto diante de Deus. Finalmente, o terceiro tópico desse primeiro ponto diz o seguinte: Jó era temente a Deus e desviava-se do mal. As escrituras mostram que, muito antes de Salomão, Jó praticava o que o homem mais sábio do mundo, o próprio Salomão, posteriormente iria ensinar. Salomão disse: teme ao Senhor e aparta-te do mal. E as palavras do próprio Jó, mesmo antes, muito tempo antes de Salomão escrever esse provérbio em 3 e 7 do livro de Provérbio, amplia esse ensinamento. Jó, nas palavras dele, é muito mais completo. Ele diz assim: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Continuando, Provérbio capítulo 8, versículo 13, diz o seguinte: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Por isso que Jó se afastava do mal, se desviava do mal. Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Provérbios 10 e 27 diz: o temor do Senhor prolonga os dias de vida. E ainda, Salmo 86 e 11, ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Que expressão maravilhosa. Une meu coração ao temor do teu nome. Iesbe, no seu comentário, diz o seguinte: temer a Deus significa respeitá-lo por seu caráter, seus atos e suas palavras. Esse temor não é medo, mas a reverência amorosa de um filho diante do pai. Um respeito que conduz à obediência. Consequentemente, a obediência atrai a bênção de Deus para a vida do homem. Mas perceba que tudo tem origem no temer a Deus.
A Bíblia é rica, principalmente no livro de Provérbios, em mostrar a importância do temor a Deus para uma vida feliz, uma vida próspera. Era este respeito, essa obediência de Jó a Deus que o levava a se desviar do mal. Jó não apenas evitava o mal, mas ele também o rejeitava. Nós podemos ver em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22 e 23, na forma que a NVI traduz, ela nos leva a entender ou a compreender que o afastar-se do mal é um pré-requisito para a santificação. Veja o que diz o texto no versículo 22. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então perceba, irmão, que o versículo 23 é muito claro em dizer que é Deus que nos santifica. Mas o versículo 22 mostra a nossa responsabilidade de nos afastarmos de toda forma de mal. Em uma outra versão, diz que nós devemos nos afastar ou evitar tudo que tem a aparência de mal. Então, não é prudente. Nós sabemos que ali na esquina tem algo que pode trazer prejuízo para a nossa comunhão com Deus e nós achamos que já somos crentes demais e temos poder para enfrentar e não evitarmos o mal que está à nossa frente. No ponto número 2 da nossa lição, aprenderemos que Jó era um homem sábio e próspero. O objetivo deste ponto é citar a prosperidade de Jó como consequência do favor de Deus. Sem dúvida nenhuma, a prosperidade de Jó era fruto do seu trabalho. Mas não adianta trabalhar sem o favor de Deus. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 1, versículo 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Em 1ª carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 7, Paulo está perguntando aos coríntios: que tens tu que não tenhas recebido de alguém? Ou seja, em última instância, tudo que nós temos, inclusive tudo que somos, vem de Deus. O tópico número 1 desse ponto, nós iremos estudar que Jó era um conselheiro sábio. As palavras do nosso comentarista dizem o seguinte: há pessoas ricas que nem são sábias, nem tampouco próspera. Possui conhecimento, mas não entendimento. Riquezas, mas não prosperidade. Jó distingue-se nesse aspecto. De fato, existem pessoas que têm muito conhecimento, mas não têm sabedoria. Nós não confiamos em um conselho que aquela pessoa possa nos dar. Ele não sabe administrar esse conhecimento que tem. Falta-lhe entendimento. No capítulo 29, Jó, de forma nostálgica, descreve pela primeira vez no livro o seu perfil e quem ele realmente era antes de suas provações acontecerem. O pastor Daniel Santos Júnior diz que Jó era considerado quase um deus perante os olhos dos seus contemporâneos. A Bíblia Sagrada, diz o nosso comentarista, a Bíblia Sagrada afirma que Jó era maior do que todos do Oriente. Maior aqui não pode ser entendido apenas como uma referência a bens materiais, mas também a sua sabedoria. Eu particularmente acredito que Jó, por conta não apenas da sua prosperidade, mas também por conta da sua sabedoria, era um homem conhecido em toda a vasta região aonde ele morava. Acredito que com Jó acontecia exatamente o que acontecia com Salomão. Pessoas vinham de muito longe para ouvir a sabedoria. E acredito que vinham pessoas de vários lugares para ser aconselhado por Jó. Por isso, sabedoria para aconselhar é o destaque desse tópico. De fato, Jó era um Barnabé, um filho da consolação,
filho da consolação, é o significado do nome Barnabé. E Jó era o Barnabé da época. Ele exortava, consolava, ajudava os confusos a tomarem decisões sábias. Seus conselhos eram altamente estimados. E isso nós podemos ver no capítulo 29, versículo 21 a 23. Nós vamos ler na versão NVI. Versículo 21, Jó está dizendo o seguinte: os homens me escutavam em ansiosa expectativa, aguardando em silêncio o meu conselho. Versículo 22, ele continua: depois que eu falava, eles nada diziam. Minhas palavras caíam suavemente em seus ouvidos. No versículo 23, ele termina dizendo: esperavam por mim como quem espera por uma chuvarada, e bebiam minhas palavras como quem bebe a chuva da primavera. Através do aconselhamento, Jó estava prestando um serviço para Deus. Ou seja, Jó era um homem talentoso por ter recebido de Deus talentos, conhecimento, e ele prestava serviço. Uma das maneiras de Jó prestar serviço a Deus era aconselhando aquelas pessoas que precisavam tomar decisões difíceis. No segundo tópico do segundo ponto, nós aprenderemos que Jó era um homem próspero. Nas palavras do nosso comentarista, o homem de Uz não era apenas rico, mas sobretudo próspero. E essa é uma declaração muito importante por parte do nosso comentarista, pois nem todos que possuem riquezas são prósperos. E eu e você certamente conhecemos alguém que tem dinheiro, que tem muitos bens, mas que vive uma vida estressada, uma vida preocupada, uma vida sem alegria, pelo fato de não conhecer a verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade nós podemos percebê-la a partir do Salmo 73. No Salmo 73, Asaf, a quem é atribuído aquele salmo, a princípio não entendeu o que seria a verdadeira prosperidade e quase se desviou ao ver a riqueza e a saúde que os ímpios gozavam. No versículo 2 e 3 daquele salmo, está escrito o seguinte: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. No versículo 13 e 14, veja o que é que diz ali. Na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Note que, por estar olhando, por estar observando a prosperidade dos ímpios e por não entender o que realmente era prosperidade, até mesmo o salmista declara que os seus pés quase resvalaram. Ele chegou a dizer que em vão preservava a sua santidade. E Esbe, no seu comentário, ele diz o seguinte: com base nas evidências que vê ao seu redor, Asaf chega à conclusão equivocada de que perdeu tempo e energia mantendo as suas mãos limpas e o coração puro. Se Asaf havia lido o livro de Jó, não compreendeu sua mensagem, pois não servimos a Deus em função do que ganhamos com isso, mas sim porque Ele é digno da nossa adoração. Quando chegamos no versículo 17, o salmista tem os olhos do entendimento abertos. E o que nós precisamos é exatamente isso. Por isso que Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 18, quando ele está falando da grandeza da salvação para os crentes de Éfeso, ele faz uma oração e pede ao Senhor que abra os olhos do entendimento, exatamente para poder compreender a grandeza que há na salvação. E nós precisamos ter os olhos do entendimento abertos para compreender que riqueza não significa necessariamente prosperidade.
O salmista Asaf teve os olhos do entendimento aberto quando ele entrou lá nos tabernáculos de Deus. Diz o texto: até que entrei no santuário de Deus e atentei com o fim deles. Quando ele entrou no tabernáculo de Deus, ele teve uma revelação, vamos dizer, o seu entendimento se abriu para compreender que aquela prosperidade momentânea dos ímpios iria ter fim. E aí, finalmente, ele conclui nos versículos 21, 22 e 24. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória. Asaf está nos ensinando aqui que, mesmo que vivamos neste mundo sem riquezas, mesmo que não tenhamos o privilégio de gozar de tudo que nós queremos, no fim dessa jornada, diferente dos ímpios, Deus nos receberá na sua glória. Vejamos o que diz Jó capítulo 1, versículo 3. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Note que a declaração, de maneira que este homem era o maior de todo o Oriente, essa afirmação ela está diretamente ligada ao fato de ele possuir 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E ainda por possuir muita gente ao seu serviço. O pastor José Gonçalves declara no livro de apoio desse trimestre que não há dúvida de que Jó, se vivesse em nossa época, seu nome estaria na lista dos homens mais ricos do mundo. Satanás usou a expressão tudo que ele possui, no versículo 11 do primeiro capítulo, referindo-se aos filhos e aos bens de Jó. Mas o patriarca tinha muito mais do que isso. O que Jó tinha, temor a Deus, fazia com que ele fosse maior do que tudo que possuía, e assim Jó era rico e também era próspero. O tópico número 3 da nossa lição diz assim: uma prosperidade baseada no ser. Nesse tópico nós vamos entender qual é mais importante, ter ou ser. Nas palavras do nosso comentarista, ele diz assim: Jó, portanto, possuía um grande patrimônio e uma bela família. Sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele, sua família, seus negócios e, sobretudo, Deus. Não era uma prosperidade baseada no ter, mas principalmente no ser. Letra A. Vamos aprender o que realmente é mais importante para Deus: ter ou ser. E para isso nós vamos ao primeiro registro bíblico em que vemos alguém oferecendo sacrifício a Deus. Ali nós vamos ter uma clara noção do que realmente é mais importante diante de Deus, se é ter ou ser. Gênesis capítulo 4, versículos 5 e 7. Vamos lá. No versículo 4, a Bíblia diz: E Abel também trouxe do primogênito das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou o Senhor. Nós estamos aqui diante de um texto em que mostra dois homens adorando a Deus. Eles estavam ofertando ao Senhor aquilo que era produto do seu trabalho, produto do seu sustento. E o texto afirma claramente que o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas não se agradou de Caim e da sua oferta. Ou seja, Deus primeiro se agrada do homem
e depois da sua oferta, ou não se agrada do homem e também da sua oferta. No versículo 7 diz o seguinte: Deus ele estava conversando com Caim e percebendo que Caim estava com o semblante descaído e já estava com o coração cheio de inveja, porque de alguma forma percebeu que a oferta de Abel tinha sido aceita e a dele não, o Senhor diz para Caim: se bem fizeres, em outra versão, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ou seja, não era o que Caim estava ofertando, mas era o que Caim fazia, era o procedimento de Caim que estava impedindo que a sua oferta fosse aceita. João, capítulo 1 de João, capítulo 3, versículo 12, diz que Caim, ele era do maligno. Portanto, nesse texto, nós vemos que o mais importante para Deus é o ser. Caim era do maligno. A letra B, nós vamos aprender o seguinte, que o texto de Jó, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5, é muito rico. Ele fala do que Jó tinha e também fala do que Jó era. Jó tinha uma família feliz, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e muitíssimos empregados. Jó era um homem sincero, um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. No diálogo de Deus com Satanás, note bem isto, no diálogo de Deus com Satanás, o Senhor não chama a atenção para o que Jó tem, mas para o que Jó é. Ser o que Jó era constitui o maior tesouro que alguém pode ter. Este é o tesouro que a traça não corrói e que o ladrão não rouba. Em Mateus capítulo 6, versículo 20, Jesus ensinou: mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Satanás roubou tudo que Jó tinha, mas nada pode fazer em relação ao que Jó era. Portanto, o que nós somos é muito mais importante para Deus do que o que nós temos. No ponto número 3, aprenderemos que Jó era um homem de profunda piedade pessoal. O objetivo deste ponto é destacar a piedade pessoal de Jó como modelo para os crentes. O tópico número 1 do ponto número 3 diz o seguinte: um homem dedicado à família. Nas palavras do nosso comentarista, o primeiro capítulo de Jó diz: iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. A citação sobre a boa vida dos filhos de Jó serve para mostrar que ele não era bem-sucedido apenas nos negócios, mas tinha uma família feliz. Os banquetes aqui citados não é para revelar que os filhos de Jó viviam uma vida irresponsável e dissoluta. Eles viviam em constante confraternização. Jó vivia uma vida familiar harmoniosa. Sua vida era de fato completa, sucesso nos negócios e sucesso também na família. Jó, ele tinha 10 filhos. Na época dos patriarcas, ter uma família grande sinalizava a bênção de Deus na vida do homem. E aí nós podemos ver o desespero de uma mulher, Raquel, esposa de Jacó, que não conseguia dar filhos. As outras mulheres de Jacó estavam todas gerando filhos para ele, participando da prosperidade da família. E Raquel, quando se viu estéril, sem condição de participar daquela prosperidade, ela chega a, desesperada, pedir a Jacó: dá-me filho, senão eu morro. Teve muitos filhos, ter uma família grande, era realmente sinalizava a bênção de Deus na vida de qualquer família na era dos patriarcas.
Nós podemos ver Jó no Salmo 128. Todos nós sabemos que o Salmo 128, ele é conhecido como o Salmo da família. E ali naquele salmo nós podemos ver a figura de Jó, a família de Jó. Vamos ler o salmo. Versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Jó era temente a Deus. Ele andava nos caminhos do Senhor. Ele se desviava do caminho do mal. Versículo 2 diz: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Jó era próspero porque a sua prosperidade era fruto do seu trabalho. Trabalhava para sustentar a sua família, era feliz e bem-sucedido em tudo o que fazia. No versículo 3 diz que a tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. A esposa de Jó deu a ele 10 filhos. E por fim, teus filhos, como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa. A família ao redor da mesa significa comunhão, significa harmonia. E os banquetes oferecidos pelos filhos de Jó, reunindo todos os filhos, era uma demonstração de que aquela família, de que aqueles filhos viviam felizes e viviam uma comunhão familiar. No tópico número 2, diz que Jó era um homem de moral e piedade. Nosso comentarista diz: Jó foi um homem que possuía uma forte moralidade e uma sólida espiritualidade. Além de seu caráter irretocável, o texto deixa claro que ele tinha uma vida piedosa. O versículo 5 nos mostra na prática o que o narrador nos informa no versículo 1. Ou seja, no versículo 1 está escrito que Jó temia ao Senhor. E o versículo 5, através dos sacrifícios que Jó oferecia em prol dos seus filhos, nós podemos ver uma clara demonstração do seu temor a Deus. Jó era um pai sacerdote, tinha zelo de Deus por sua família. Acordava pela madrugada, oferecia sacrifício a Deus, intercedia por seus filhos, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim fazia ele continuamente. Ele tinha o cuidado de estar santificando através de uma cerimônia onde havia um sacrifício, porque temia que os seus filhos tivessem pecado contra Deus. Jó é um homem exemplo para nós. Isso aqui é muito importante. No Salmo 137, versículo 3, diz que os nossos filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre é seu galardão. E aqui eu lembro aos irmãos que os nossos filhos, eles não são, aliás, são os nossos primeiros discípulos. Nós, muitas vezes, nos preocupamos muito em ganhar a alma daqueles que estão lá fora, mas nós não nos preocupamos com a salvação dos nossos filhos. Eles é que são os nossos primeiros discípulos. Eles devem ser os primeiros a serem discipulados por nós. Hoje, mais do que nunca, temos a missão de não apenas educar os nossos filhos, mas ganhar as suas almas para Cristo. Que grande missão! Nós temos que lembrar que os nossos filhos, quando nasceu um pequeno pecador, com todo o potencial para fazer o que é errado. E que se nós não ensinarmos o que é certo, naturalmente os nossos filhos irão aprender a pecar, porque por natureza eles nasceram pecadores. O tópico número 3, para encerrar, nos ensina que Jó era um homem de vida consagrada. A piedade de Jó está evidente no cuidado espiritual que ele tinha para com seus filhos. O sacrifício oferecido por Jó, a fim de santificar seus filhos,
nos remete à certeza de que este homem tinha uma vida consagrada a Deus. Evidentemente, se Jó tinha cuidado com a espiritualidade dos seus filhos, é natural que nós entendamos que ele era um homem que consagrava a sua própria vida a Deus. No fato de Jó oferecer holocausto, está inferido que ele era um homem de oração. Hoje, não precisamos oferecer sacrifício, como Jó oferecia, mas não podemos negligenciar a prática da oração na nossa vida. Através da oração, consagramos nossa vida ao Senhor e, como Jó, nos desviaremos do mal. A palavra de Deus, ela nos ensina em Gálatas, capítulo 5, que na nossa vida, como crentes em Jesus, existe uma luta constante entre carne e espírito. E nós precisamos entender que para que nós possamos viver uma vida em espírito, aonde o espírito subjugue a carne, é preciso que nós façamos algumas coisas em prol da nossa consagração. Nós precisamos orar, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos jejuar, nós precisamos participar dos cultos, adorar a Deus. Tudo isso contribuirá para que nós possamos viver uma vida consagrada e em espírito, aonde a carne não reine e nos leve a pecar contra o Senhor. No entanto, nós precisamos também entender que para que a carne reine na nossa vida, para que a carne nos leve para longe de Deus através dos pecados que naturalmente fluirão, nós não precisamos fazer nada. Nós somos por natureza carnais. Por isso que nós precisamos nos esforçar para que a nossa carne seja subjugada pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. Concluindo o nosso estudo, destacamos 3 aspectos importantes na vida de Jó: caráter, prosperidade e piedade. Só compreendemos devidamente a vida deste gigante da fé do Antigo Testamento a partir desta matriz. É possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum. Da mesma forma, é possível que alguém possua valores morais, sem contudo esboçar piedade alguma. Todavia, ninguém terá um caráter irretocável, não apenas ético-morais, prosperidade, não apenas posses, piedade, não apenas religiosidade, se não conhecer a Deus na intimidade. Jó era assim, temente a Deus e se desviava do mal. Glória a Deus, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma lição e eu queria lembrar os irmãos que nos ajudasse a divulgar o nosso canal. Para isso você deixa um like para esse vídeo, se você gostou. Se você não gostou também, deixa um dislike e nos informa no comentário por que não gostou, tá bom? Mas é importante que você participe deixando um like ou um dislike, que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações para receber os novos vídeos que serão postados e também que compartilhe esse vídeo com os demais irmãos. Deus abençoe sua vida. Até a semana que vem, quando voltaremos com a 3ª lição do nosso trimestre, em nome do Senhor Jesus.